E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, nós vamos falar dessa rivalidade falsa que foi exposta pela própria Pink, que foi criada pela gravadora dela para promover a carreira dela lá no começo dos anos 2000, contra Christina Aguilera e Britney Spears, tá? A gente vai revisar algumas coisas dessa história delas aí, de tudo que rolou nessa rivalidade, como as pessoas acreditaram que realmente ela era anti-Britney e anti-Christina, tá? E também vamos refletir o que ela falou em relação a como ela enxerga tudo isso hoje em dia. Antes da gente começar, é o seguinte, quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Entre o fim dos anos 90 e o início da década de 2000, a música pop tinha um domínio indiscutível de 3 mega cantoras: Pink, Britney Spears e Christina Aguilera. Porém é aquele negócio, né, gente? No lugar da gente celebrar, que bom que nós temos esse tanto de artista legal, fazendo coisas legais, a indústria não pensava dessa forma, tá? Eles tentavam realmente colocar uma contra a outra para poder gerar cada vez mais buzz em cima do nome delas, com notícias que muitas vezes eram mentirosas e que essas artistas tinham de certa forma consciência que isso tudo estava acontecendo, porque a gravadora sabia que isso era uma boa forma de promover os seus trabalhos musicais. A Pink, inclusive, nessa entrevista que ela deu na última semana, ela lamenta muito que isso tenha ficado do tamanho que ficou, porque ela tinha consciência do que o negócio estava acontecendo. Entendeu? Ela sabia daquilo. E isso não é uma novidade só pra ela. Quando a gente fez aquele último vídeo sobre a Christina Aguilera e os méritos que ela não era acreditada, né, que vocês podem ver também aqui no card no final do vídeo, a gente deixou bem claro ali que Christina sabia quais eram as intenções da RCA para promover o nome dela e que eles fizeram muitas coisas contra Britney Spears para poder fazer com que Christina crescesse em um buzz negativo, em uma rivalidade falsa com Britney. A Pink não foi diferente. Quando ela foi descoberta pelo LA, lá no final dos anos 90, o LA fez a mesma coisa com ela. E a gente percebe que ela mesma já bateu de frente contra esse sistema dessa indústria dos anos 2000, quando ela lançou o segundo álbum dela, que foi o Misunderstood, e tem uma música lá que chama Don't Let Me Get Me, que ela faz uma frase sobre como as pessoas colocavam ela em relação a Britney Spears e como ela não queria ser aquele tipo de artista. Ela queria ser uma outra pessoa, ela queria expressar-se de outra forma sem passar por cima de ninguém. Ela fala o seguinte em Don't Let Me Get Me: estou cansada de ser comparada à maldita Britney Spears. Ela é tão bonita e isso é uma coisa que eu não sou. É bom a gente dar uma reflexão aqui antes de Don't Let Me Get Me chegar, que quando a Pink explodiu no mercado fonográfico no começo dos anos 2000, ela lançou um disco que ela detesta, que é o Can't Take Me Home. Por quê? Segundo a própria Pink, esse álbum não tem nada dela. Ele é um disco totalmente projetado pelo que a gravadora queria transformar ela. E também Don't Let Me Get Me, antes dela ter essa fala sobre a Britney, ela fala exatamente o seguinte, que o LA disse pra ela que ela ia se tornar uma superstar. A coisa que ela tinha que fazer era esquecer tudo que ela era como pessoa. Que a partir dali ele ia moldar uma nova pessoa e uma nova persona para as pessoas consumirem de quem era Pink. O disco Can't Take Me Home, lá dos anos 2000 da Pink, conseguiu vender mais de 2 milhões de cópias. Enquanto Pink viajava nesse período como act de abertura da turnê do NSYNC, ela emplacava sucessos como There You Go, Moss Girls e You Make Me Sick. E com toda essa personalidade que a Pink tinha e em como a gravadora vendia ela, o mundo começou a rotular muito ela como anti-Britney e anti-Christina. E a própria gravadora aproveitou desse estereótipo anti-Britney e anti-Christina para vender o trabalho da Pink, porque eles vendiam como um trabalho mais original do que o das duas, eles vendiam isso como um trabalho em que a artista era muito mais rebelde, em que ela não tentava ser perfeita aos olhos do mundo. Então assim, a gente vê
Britney para Christina, como que eles rivalizaram isso? Colocando Christina como uma voz maior do que Britney. Como eles rivalizaram Pink, a Christina Aguilera e a Britney. Pink sendo também uma grande cantora, porém com uma personalidade mais rebelde, com muita atitude no que ela fazia e músicas que desconstruíam muito esses estereótipos aí que eram colocados entre essas duas pop stars daquele momento. Então assim, olha só que loucura, a gravadora fez um disco basicamente para debater determinadas coisas que eram características de duas artistas que estavam vendendo muito na época. E a Pink inclusive disse que o próprio LA, que era, no caso, o primeiro empresário dela, ela disse que o LA falou pra ela que esse mundo da música, ele não tinha competitividade, que na verdade tinha espaço para todo mundo e todo mundo podia vender ao mesmo tempo. O que fazia o negócio acontecer de verdade era em como você aproveitava da pessoa que estava mais visível em determinado ponto para conseguir promover o seu trabalho em cima dela. Então assim, um negócio que veio da boca da Pink trouxe isso pra pessoa aí em pleno 2021, jogando na cara da sociedade que pra sempre fomos enganados. Pink afirmou que ficava tipo, cara, eu sou uma punk de rua, eu só ando de skate. Isso não tem nada a ver com ser anti-Britney ou anti-Christina. Eu não quero lutar contra ninguém. E ela ainda completou dizendo o seguinte depois dessa fala do LA aí de que todo mundo poderia ganhar o quanto fosse em cima dos outros. Eu acho que navegávamos por isso tão bem quanto é possível para uma garota de 20 anos. Agora eu acho que é totalmente diferente. Garotas apoiando garotas é realmente demais. Realmente, gente, a Christina já deu uma entrevista inclusive sobre toda essa rivalidade que fizeram na época com as três, em que ela fala exatamente de que essa situação toda era feita por outras pessoas. Elas entravam na onda daquilo ali porque faziam elas acreditar na inocência que elas tinham de garotas de 20 anos que não tinham maturidade suficiente, acreditar que aquilo ali realmente era verdade, estavam acontecendo. Então o que acontecia? Elas acabavam alimentando mais aquilo ali porque elas acreditavam que era verdade. Então assim, elas foram pessoas que foram danificadas por próprias fake news inventadas sobre elas pra elas mesmas. Então, ó, a falta de noção, gente. Aquele negócio, né, gente? Tudo isso daí não quer dizer que não tenha existido rixas ou alguma tretinha entre elas em algum determinado ponto. Tanto que a gente viu já diversas vezes a Pink no passado fazendo comentários sobre a Britney, assim como sobre a Christina, assim como a gente viu, por exemplo, a Christina fazendo comentários sobre a Britney fazendo comentários sobre a Christina, enfim. Elas viviam dentro daquele sistema. Então elas fizeram isso no passado. Hoje, mulheres adultas com filhos, 40 anos nas costas, elas percebem que foi patético. Se a gente for refletir uma das rixas aí mais clássicas que a Pink teve, por exemplo, com uma das duas, foi a rixa ali do clipe de Lady Marmalade, né? E o clipe de Lady Marmalade teve essa rixinha por uma forma que a Christina tava agindo, que a Pink agiu e ninguém gostou daquilo ali, ficou uma coisa azeda. Só que a Pink mesmo disse que elas conversaram e tudo isso aí foi passado uma borracha em cima e elas seguiram a vida, afinal de contas são adultas, são mulheres formadas e depois dessa conversa fizeram até uma música juntas, é mole. Então fica a reflexão, né, gente? Pra gente que hoje em dia consome artistas pop ainda da mesma forma que a gente consumia antes, no aspecto da imagem, assim como ouvimos os CDs, essas rixas sempre fazem muito sucesso, principalmente em artistas que têm uma abordagem com um público muito mais jovem do que o esperado, né? Então, assim, fica a reflexão pra gente começar a podar mais essas coisas que a gente consome nos dias atuais, que tanto são, assim, coisas mentirosas que eles usam apenas para promover nas costas de outras pessoas trabalhos de outros artistas. E os artistas nem têm noção daquilo, tá? Quero saber de você agora. Conta aqui pra mim, como você viveu toda essa questão de Pink versus Britney versus Christina e esse rolo todo que virou aí. Comenta aqui pra eu poder conhecer mais sobre a sua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.